Oi, gente! Faltam apenas um episódio pra final do nosso querido programa. Finalmente chegamos no episódio 11, no penúltimo episódio de World Scout The Final Piece. E, cara, esse episódio foi muito bom, tá? Dá pra falar que esse foi um dos melhores episódios até agora? Porque foi realmente muito bom. Vamos falar sobre ele no vídeo de hoje. Bora nessa! Gente, tenho que começar esse vídeo falando que semana passada eu acabei tendo um problema técnico bem grande e não consegui trazer vídeos aqui pro canal. Isso inclui o 10º episódio de World Scout The Final Piece. Então, peço desculpas por isso, mas agora tá tudo bem, já tá tudo certo. Voltamos à programação normal do canal, ok? Então, falando sobre o episódio, pra surpresa de ninguém, as duas escolhidas foram Ayana e Sakura. Algo aconteceu com a Ayana nesse episódio. Realmente algo aconteceu com ela nesse episódio. Eu nunca me emocionei tanto em relação a Ayana como aconteceu nesse penúltimo episódio. Cara, eu fiquei com um pezinho atrás sobre isso e depois eu vou explicar melhor o porquê. Mas, enfim, pra mim o único ponto negativo da Ayana, entre aspas, é que ela realmente parece muito com a Lexi, lembra muito a Lexi. E pra mim em si não é um problema a gente ter as gêmeas Brancas de Neve no grupo, pra mim não tem problema nenhum. Porém, se a gente for pensar num quesito mais mercado, digamos assim, vender o grupo, seria realmente mais interessante se cada uma das integrantes do grupo tivesse a sua característica ali própria, bem marcada, sabe? Para dar um diferencial ali, já que são apenas 4 integrantes dentro do grupo e não, sei lá, 5, 6, 7, que é mais ou menos o padrão, sabe? Então, assim, nesses grupos maiores, né, em quantidade de membros, geralmente tem integrantes que são até bem parecidos uns com os outros, mas é algo que não pesa tanto igual pesa aqui, por mais que realmente não seja um problema pra mim, até porque se resolve muito fácil, é só mudar o cabelo da Ayana, gente, já vai mudar completamente a vibe dela, sabe? Pelo menos na minha opinião. Talvez na hora das apresentações pode deixar o cabelo dela preto, mas sei lá, fazer um penteado ali mais diferente, pra não ficar tão parecido com a Lexi, ou sei lá, cortar o cabelo da Ayana, sabe, pra ficar mais curtinho. Enfim, é só mudar o visual dela, gente, e vai tá tudo certo, entendeu? Pra mim, um dos pontos mais fortes da Ayana, além da questão das habilidades, né, que é algo que a gente já tá cansado de saber que ela é muito boa e que ela é muito consistente, é que se o grupo realmente continuar seguindo esse conceito, essa estética mais madura, a Ayana é alguém que se encaixa perfeitamente dentro disso, sem precisar fazer muito esforço, digamos assim. Além disso, a Ayana, ela é muito versátil. Acho que ela nasceu para cantar We Ride. É uma música que se encaixa tão bem com ela que para mim chega a ser uma loucura. Porém, em Party Before the Party, ela não fica para trás, entende? Ela não tem tanto destaque assim como ela tem em We Ride, porém, ela consegue caminhar ali pelos dois mundos sem ficar algo estranho, sem destoar, entende? E eu acho que isso é muito positivo, muito positivo. Então, uau. Como eu disse no começo,
algo me deixou encucada em relação a esse episódio. Pra mim, dá pra gente falar que esse episódio foi 80% focado na Ayana e 20% na Sakura? O que não é algo normal nesse programa, que não é algo normal. E isso por si só já foi bem estranho. Porém, esse episódio, ele meio que trouxe uma conclusão muito clara ali para a trajetória da Yana. Eles realmente concluíram o ciclo ali, sabe, da Yana dentro do programa. Porém, ao mesmo tempo, eles deixaram a Sakura como um livro em aberto, um livro que já tem algumas páginas escritas, mas que ainda falta muita coisa ainda para concluir, entende? E isso me deixou muito encucada. Por que concluir a história da Yana e deixar a Sakura como um livro em aberto? O que vocês querem dizer com isso? Programa. Eu sei que eles fizeram isso de propósito e que isso com certeza quer dizer alguma coisa. E eu tenho muitas teorias, mas, tipo assim, nenhuma resposta. Isso me deixou muito confusa, porque esse episódio me deu realmente uma pontinha de esperança de que a Yana pode acabar sendo a peça final do grupo, mas ao mesmo tempo, por outro lado, me tirou todas as esperanças, porque essa conclusão quer dizer que a Yana, ela oficialmente concluiu um ciclo para começar outro dentro do grupo. Quer dizer que ela oficialmente concluiu a trajetória dela, tipo, de vez, e ela não vai debutar no grupo. Não sei, entendeu? Não sei. Eles focaram muito na conexão ali que a Yana criou com as meninas que já debutaram. Tipo, deram todo o encerramento dela se despedindo dos professores e tananã e papapá. E tipo, a Sakura, eles mal mostraram ela com as meninas, pô. Com a Emily, Lex e Samara. Não mostraram elas realmente ali interagindo. Teve uma interação muito básica, mas tipo, todas as cenas da Sakura nesse episódio não foram tão significativas, tá ligado? Não pareceram tão significativas, não parecia ter o mesmo peso que tudo que foi mostrado ali da Yana, por algum motivo. Eu vou ficar muito feliz com qualquer uma sendo a escolhida. De verdade, eu vou apoiar o grupo igualmente. Porém, cara, eu já tava pronta, já psicologicamente falando, cara. Ah, que saco. Agora falando da Sakura. A Sakura definitivamente calou a minha boca, gente. Uhul! Eu queria e aconteceu. Obrigada, Sakura, obrigada. Nunca mais eu julgo o Son. As escolhas do Son. Na verdade, provavelmente eu vou julgar sim, porque... Enfim, né? Mas a Sakura realmente evoluiu muito. É incontestável o tanto que ela cresceu nesses 2 meses de treinamento. E é ainda mais doido. Agora eu entendo os jurados. É ainda mais doido quando você para pra pensar o quanto ela ainda pode crescer. Porque se ela já tá assim agora, que nem tá, tipo assim, completamente desenvolvida, digamos assim, imagina quando ela estiver, entendeu? Então, é um fato. Sakura nasceu pra isso aqui, entendeu? Ela nasceu pra ser uma artista e não tem muito como negar isso. Acho que a minha preocupação com a Sakura é trazendo de novo essa questão da vibe que o grupo quer transmitir. Diferente da Yana, que já tem essa estética mais madura, eu sinto que de duas uma, no caso da Sakura, ou vão tentar meio que, entre grandes aspas, tá, gente? Infantilizar um pouco a Emily, Lex e Samara para se encaixarem mais ali, né, com a Sakura, ou vão pegar a Sakura e trazer ela para uma estética mais madura.
E eu acho que é isso que vai acontecer. Vão realmente pegar a Sakura e tentar deixar ela sempre com uma aparência ali mais madura. Às vezes acaba me preocupando um pouco. Não vou, pagar de chata, não, mas às vezes me preocupa. A Sakura, ela tem uma certa inocência ali, sabe? Ela é muito purinha, ela é muito inocentezinha. E eu fico um pouco preocupada, gente. Não vou mentir, não. Não fico levemente preocupada, mas enfim. Idade não é algo que pesa tanto pra hype, e como eu disse, provavelmente eles vão dar um jeito ali de encaixar ela, seja lá em qual for a estética do grupo. E outra preocupação, mas isso é uma preocupação trazendo muito pro agora e não pensando tanto com uma visão mais futura, até porque o mais certo seria pensar com essa visão mais futura, por conta que a integrante final do grupo já foi escolhida há bastante tempo. Eu acho que há 5 meses. Então, todas as questões que a gente tá batendo na tecla, que tipo, fulana não é tão bom nisso aqui, tudo isso já deve ter sumido, já que elas estão aprimorando as habilidades há 5 meses, enquanto a gente tá aqui vendo o programa e o que aconteceu no passado, tá ligado? Mas hoje, algo que me incomoda um pouco na Sakura tem relação com a prova intermediária. Pra mim, a Sakura, ela pisa em Party Before the Party. Tipo assim, nossa, se a Yana nasceu pra cantar We Ride, a Sakura nasceu pra cantar Party Before the Party. Porque essa menina, meu Deus, ela vira outra pessoa em Party Before the Party. E é aí que tá o ponto. Eu acho que a Sakura em Party Before the Party não tem nada a ver com a Sakura em We Ride. A Sakura em We Ride não tem o mesmo brilho, a mesma energia e a mesma força que ela tem em Party Before the Party. E talvez agora o que eu vou falar vai ser um pouquinho polêmico, mas eu acho que se a gente só tivesse tido Rewrite como música para escolher as 2 finalistas do programa, naquela situação que teve a prova ali, como foi a apresentação da prova, eu acho que a Sakura não teria sido escolhida para estar entre as 2 finalistas. Porque, para mim, as melhores de Rewrite foram Ayana e Rinka. Enquanto em Party Before the Party foi Sakura. Sakura foi a melhor, sem sombra de dúvida, entre todas em Party Before the Party. E a Aoi, principalmente no comecinho, na introdução de Party Before the Party. Acho que a Aoi mandou muito bem nesse quesito. Então, hoje, não consigo enxergar a Sakura sendo tão adaptável a todos os estilos ali que o grupo pode acabar abordando, entende? Conseguem me entender? Eu espero que sim, gente. Pra mim, na prova intermediária em Rewrite, a Sakura parecia até estar um pouco, sei lá, não tá se divertindo tanto, tá um pouco como se a confiança dela até mesmo tivesse um pouco abalada, sabe? Ali nas partes mais vocais que a gente tem em We Ride. É uma música que a gente consegue perceber muito bem os vocais das meninas. Então, eu sinto que o único momento que a Sakura realmente entregou em We Ride foi no final, onde a gente teve a parte, digamos, mais forte ali da música. E isso me faz pensar também, se a Sakura for a escolhida para ser a nossa final piece, provavelmente a Sakura vai ser a rapper do grupo, gente. Porque, cara, a Sakura, ela realmente se sai muito bem nas partes mais fortes da música. Dá pra ver que ela se diverte, que ela consegue trazer ali expressividade, ela consegue brincar ali de verdade, mostrar quem ela é nessas partes das músicas. E, de certa forma, pra mim isso é até um ponto positivo dela, porque diferente da Yana, que
digamos que tá tentando entender qual é o papel dela ali dentro do grupo, qual é o diferencial dela dentro do grupo, a Sakura eu já consigo visualizar até mesmo uma posição dela dentro do grupo. Como eu disse, pra mim a Sakura seria tipo a rapper do grupo, além de Maknae, sabe? Então, questão de estética também, a Sakura, esteticamente falando, ela é diferente da Emily Lexi Samara. Não tem ninguém ali dentro que se parece com ela. Então traz essa característica mais, esse brilho mais pro grupo. Tanto que nos trechinhos que a gente tem da final do programa, a gente olha e fala, caraca, Sakura combina. Mas não é necessariamente porque ela realmente combina. É porque ela traz esse contraste, entendeu, gente, pro grupo. E também não é necessariamente porque a Yana tá apagada, é porque ela não traz esse contraste ainda no grupo, porque ela é muito parecida com a Lexi. Então é algo que a gente vai ter que observar muito na apresentação final, porque, querendo ou não, a gente só teve um trechinho, entendeu? Muita coisa pode acontecer. Pode ser que, sei lá, tem um momento de destaque muito grande da Yana na prova final. Pode ser que a Sakura acabe destoando em alguns momentos, mesmo sendo alguém que, tipo, traria uma cor a mais pro grupo. Talvez seja algo que fique exagerado pela falta de habilidades. E pode ser que o som passe por cima de tudo isso e, enfim, escolha ela, ou então passe por cima desse medo da Yana realmente não trazer nada mais pro grupo, escolher ela. São muitas possibilidades, entende? São muitas possibilidades. Tudo leva a crer que vai ser a Sakura? Tudo leva a crer que vai ser a Sakura. Mas ainda assim, temos possibilidades, entendeu? Muita coisa pode acontecer. Então, em resumo, a gente vai para essa final do programa com a Yana, uma pessoa que, como a Jay disse, tem todos os pré-requisitos básicos ali para estar em um girl group. E temos a Sakura, que é alguém que vem mostrando cada vez mais o quanto ela vai se tornar alguém extremamente gigante. E já tá se tornando esse alguém, entende? Então é alguém com esse potencial absurdo que a gente não tem nem dimensão do quanto ela ainda pode calar a nossa boca, entende? Então a gente tá nessa. A gente tá nessa, basicamente. Levando em consideração isso que eu falei, algo me diz que, independente de quem for a eliminada, essa pessoa irá debutar em algum grupo futuro da Hybe. Eu tenho muita certeza disso e também acho que as eliminadas do programa, as outras eliminadas, isso inclui Rinka, a Oi, inclusive, ai, meu coraçãozinho com a Oi Rinka indo embora, gente, que dó, de verdade, que dó. Mas enfim, acho que as outras meninas que foram eliminadas também têm muitas chances de estarem em um girl group futuro da Hybe, um grupo de J-pop, K-pop, porque, cara, é tanto talento, tanto potencial, é tanta... Cara, que chega a ser, assim, ridículo se a Hybe simplesmente jogar fora, pô, é absurdo. Não dá pra criar uns 5 grupos fácil. Fácil. Dito isso, estou muito ansiosa, realmente, e nervosa pra final do programa. Foi muito bom nesse episódio a gente já ter tido um gostinho de como vai ser esse grupo. Emily, Lexi e Samara são simplesmente inexplicável, tá? Isso aqui, inexplicável. Tive vários momentos de muitos surtos em relação a elas nesse episódio. Putz, grila, muito face card. Caraca, eu já tô apaixonada por esse grupo.
E uau! Uau, gente, tá acabando, gente. Meu Deus, tá acabando. Amém, Senhor. Eu realmente queria que a gente não tivesse toda essa confirmação que seria a Sakura pra realmente ter essa vibe de, sabe? Mas eu ainda assim estou nervosa. E tá tudo bem, vou ficar nervosa até o último segundo, então, uau. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todos vocês. E tchau, tchau! Meu Deus! Afinal, já no próximo episódio. Minha ficha não caiu, gente. Tchau! Bye!